Boa noite, amigos. 7 horas, 7 minutos. 7 e 7. Bonita a musiquinha, bonita. 7 e 7. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa com chuva, aqueles espasmos de chuva, né? Dá uma chuvarada, depois para e tudo trancado em direção à praia. Muita gente diz, puxa vida, os caras têm que gostar muito de praia, né? Aí eu cheguei para abastecer o carro na semana passada, doutor Sigmar, Jairo, eu sempre pego para ver o nome, é Svirsky, né? Maurício Freitas. Aí parei no posto de gasolina e ele disse assim, não adianta, ele chega aqui no posto, se queixa, uma semana que vem estão tudo de volta. E é verdade, quem gosta de praia... é quem está indo para a praia aqui do litoral gaúcho está indo com a leve bus, que aí não se estressa com o trânsito, né? Ah, leve bus, é. Agora, essa ideia da leve bus é sensacional. Só liga, reserva para quando quer ir, vê quem quer que vai junto e tal, paga metade do preço e ainda ganha bônus para outras viagens, né? Tá passando aí o comercial. E é muito interessante, muito interessante. A ideia Ofertamento compartilhado. Doutor Roberto Sigmar, o senhor está preocupado aí com essa arrancada do Internacional ou é próprio de começo do ano? Embora para o Grêmio não dê para dizer isso, né? Que o Grêmio já meteu 11 gols, 12 gols em 4 jogos. Só o Aimorezinho que fez frente pro Grêmio. Boa noite, Boa noite. Boa noite ao Jair, boa noite a todos, ao Maurício, né, e a audiência aqui do programa. Pedir desculpa por estar em traje civil, porque eu sempre veio de terno e gravata. É verdade. Mas não dá para encarar, né? Não dá para encarar. Os últimos dias aí tem sido para tirar o couro do vivente no sol e no calor. De 2 anos para cá tem uma brincadeira, calor de desmaiar Batista. É mais tempo, não é 2 anos, não. Faz mais tempo. Será que faz mais? Foi no Olímpico? Não, foi mais tempo. Foi no Olímpico. Foi no Olímpico. Então faz uns 6, 7 anos. Foi na extinta TV Com isso? 7 anos. Faz muito tempo. Mas é uma preocupação já contumaz, né? Como se diz. Ela se repete todos os anos, ocorreu isso ano passado, vem ocorrendo, né? Eu só não entendo por que ela se repete, porque ela poderia não se repetir. Eu acho que está na hora de começar a discutir qual é o trabalho que o Internacional faz na pré-temporada, né? Para começar tão mal como começa. O problema não é começar mal, porque não tem dúvida que tem tempo, que o ano está começando. O problema é que nós estamos diante de um campeonato gaúcho, que é um campeonato relativamente curto, né? E os resultados, que são resultados negativos, não são resultados positivos, logo ali na frente fazem falta. E o Internacional tem que ganhar um título. Eu acho que ele é devedor já né, do ano que nós ficamos na Série B. Nós deveríamos ter ganho o Campeonato Gaúcho, né? Eu acho que era obrigação ter ganho o Campeonato Gaúcho. E não ganhamos o Campeonato Gaúcho. Então, acho que essa gestão está devendo título para o Internacional. Ela foi eleita com um contingente de eleitores, de votos muito significativo, muito expressivo. As 2 vezes. Né? Mas, na realidade, nós não ganhamos nenhum título, né? Nós classificamos para a Libertadores, que de fato foi uma conquista, e saímos da Série B, que foi um acidente de percurso, né? Diante de tudo aquilo que aconteceu na administração do Internacional. Nós não caímos para a Série B por causa do futebol. Nós caímos para a Série B pelo que ocorreu na administração do Internacional. Então, eu acho que a torcida do Internacional está devendo, é credora de um título, né? E que se comece pela retomada da hegemonia do futebol gaúcho. Sempre foi assim, né? A gente almeja algo mais, começando pelo Campeonato Gaúcho e ganhando o Campeonato Gaúcho. Este eu acho que é a obrigação. Não dá para desdenhar, não dá para desfazer, não dá para se preparar mal para o Campeonato Gaúcho, até porque eu acho que ele é preparação para o resto que vem pela frente. Jairo, tudo certo? Tudo jóia. Boa noite a ti, aos companheiros, aos espectadores. Um prazer estar aqui novamente para falar sobre futebol. Que tamanho você acha que tem o Campeonato Gaúcho na importância de Grêmio, de Internacional, na história? Times grandes, do tamanho de Internacional e Grêmio, sempre que entram em campeonato tem que entrar para ganhar. Independente da época do ano, do momento, se está se preparando, se é início de temporada, final de temporada. E é tradicionalíssimo o Campeonato Gaúcho. Em termos de importância, é muito importante. Tanto que existe essa rivalidade gigantesca, talvez hoje a maior do Brasil. Não fosse importante o Campeonato Gaúcho, o Odair não estaria recebendo essa pressão da torcida que está recebendo. Tem torcedor pedindo a saída do Odair com 3 jogos do Campeonato Gaúcho.
Eu acho que tem que ter um pouquinho de calma nessa hora também, né? Eu acho Não, que o pessoal está exagerando um pouco, mas... a gente estava conversando antes aqui, no futebol a gente tende a ficar eufórico com 2 ou 3 vitórias, se deprimir com 2 ou 3 derrotas, então tem que ter calma nessa hora, mas que a busca por resultado é importante, isso é um fato. Doutor Sigma, o Charlon tem uma ideia, nós estávamos falando fora do ar, e o senhor citou no ar também, que o que aconteceu com o Inter foi uma barbaridade, né? Então há uma preocupação geral e até há uma desconfiança geral, que é lamentável, porque fica isso, né? Parece que, mas o fulano esteve junto, o outro tem relação com A, com B, com C. A investigação vai até julho, a partir de julho não avança no futebol, não avança nas categorias de base, né? Então é isso, não vai para... porque isso não é algo que se extraia de um contexto. Aqueles que estão lá e que estão, de certa forma, indicados nas investigações, eles já estavam antes no Internacional. Né? Eu fiz parte desse grupo que a partir de 2001 assumiu o Internacional, né? Fui 12 anos vice-presidente do Internacional, saí por discordar do que estava acontecendo, e tu lembra bem, terminei com o Inter B, né? Falei do que estava acontecendo nas categorias de base do Internacional, discordei frontalmente disso, né? Mas é uma investigação muito estanque, né? Conta a lenda que tem gente que está muito nervoso, né? Até onde o Ministério Público vai. Mas está na hora de acabar com determinados mitos, né? E dogmas no Internacional. Por exemplo, vou aqui falar de algo, né? Que expressa bem essa coisa do dogma e do mito. Há pouco tempo, e eu vi que a torcida é muito... ela se deixa levar pela versão, né? Um empresário de futebol, se ele é colorado ou não, isso é um detalhe, ele é um empresário de futebol. Ele está dentro do métier dele, ele leva jogador para onde lhe dá dinheiro, traz jogador para onde lhe dá dinheiro, né? Compõe um crédito a seu favor e assim por diante. Doou ao Internacional, né? Esse doou entre aspas, 25 milhões de reais de um crédito que ele tinha frente ao Internacional, em face do Internacional. Olha, baixou o crédito. Eu, ao menos como conselheiro, e porque eu acompanhei como é que eram feitos e o que era dito acerca das negociações que eram feitas com esse cidadão, que é empresário, e casualmente é colorado, se diz colorado, embora não pague as mensalidades, né, e não pôde ser candidato ao conselho porque não estava em dia com as suas mensalidades sociais, né, esse cidadão que doou 25 milhões... Eu achei que ele não tinha sido candidato porque tinha negócios com o clube. Não. Vai te informar que tu vai ver porque que ele não foi candidato ao conselho, né? E esse cidadão, né, eu queria, como conselheiro, né, que fosse revista o crédito dele de 25 milhões de reais, porque ele nunca perdeu nos negócios que fez no Internacional, entende? Alguém que investe em algo, ele ganha e perde. A ação sobe, ele é investidor de um fundo, né, financeiro, ele perde, ganha, se baixa, ele perde, assim por diante. Quem compra dólar é assim que funciona, né, o mercado, né, financeiro é assim. E ele só ganha. Todos os anos, quando chegava, né, o momento dele negociar, por exemplo, em razão do D'Alessandro, né, o dólar sempre era... a diferença que tinha que pagar em dólar sempre era pela cotação mais elevada do ano, né? E nunca se chegava nisso, porque sempre se estabelecia uma discussão, né? E ele ia, né, tendo participação em outros jogadores, né? Olha, está surgindo lá o Sacha, dá um exemplo aqui, não deve ser o caso, está surgindo lá o fulano, né? Dá 10% para ele que ele acalma, dá 5% para ele. Então, a meu juízo, né, eu gostaria muito de saber qual é a composição desses 25 milhões para esse benemérito do Internacional, né, ter doado 25 milhões dessa forma. Gostaria muito de saber, até para se é verdade isso, né, se de fato eu quero render-lhe as homenagens necessárias dentro do Conselho Internacional, né, para que ele, né, para fazer justiça a ele, né.
Mas não é isso que eu sei, não é isso que eu desconfio, né? E não é essa a história desse benemérito do A Internacional. interpretação que se fez por alguns, e até eu entendi isso, é que o Inter ficaria ameaçado pelo Profut, porque o déficit seria tão grande no final do ano, seria de 60 milhões mais ou menos, porque o apresentado foi de 46 em Sim. novembro e tinha mais 2 folhas. Sim. A de dezembro e o 13º. Então chegaria a 60 milhões. Fora as férias, né? Que são todas pagas em dezembro também. Então daí 70. Aí subtrai 25, fica 40, Sim. 45. Tu quer dizer que pode ter sido um ajeito contábil. Um ajeito contábil. Essa é uma das versões. A outra versão, né, é que essa é a batata quente que saiu do colo dele. Entende? Porque como nós estamos num processo de investigação de contas, etc, etc, eu desapareço 25 milhões de um crédito sem discutir a constituição dele. Entendesse? Porque o processo é um processo de investigação profundo, né? E pega o período em que ele negociava com a o base. Internacional. Exatamente. Mas aí teria que ser um processo, um período mais longo, de repente, né? Mas essa, por exemplo, o caso do D'Alessandro, a negociação ela vem se repetindo a longa data, né? Eu mesmo, quando era vice-presidente de futebol, né, na época, renovei o contrato do D'Alessandro, era ele, né, e ele sempre se queixou disso, que ele botou o D'Alessandro no Internacional e nunca ganhou um tostão do D'Alessandro, né? O outro era aquele lateral que Internacional... O lateral esquerdo. Puxa, esse lateral de seleção até. É. Já vou... Ficou anos lá no Internacional. Kleber. E sempre era, e o Kleber ia ficando, a pedido dele, e assim, muitas vezes contestado pela torcida, né? Enfim, né? Mas então não é Trouxe assim. o Bolanhos, aquele que fez 3 gols no jogo contra o Coritiba. Então não é tão simples isso. Agora, o que eu acho ingenuidade é essa coisa. Isso transita em julgado. Mas na posse diz que ele deu mais autógrafos do que o... Foi aplaudido Foi mais em pé aplaudido? no conselho. Eu não fui na posse, mas foi aplaudido em pé. Não fui propositadamente, né? Foi aplaudido em pé no conselho. Esse tipo de coisa eu acho que eu estou muito velho para acreditar em Papai Noel, em fadinha, tintim, não acredito mais nesse tipo de coisa, né? Então, até porque conheço a aldeia, né? E sei o que era comentado na época, né? O próprio Vitório, quando era presidente do Internacional, muitas vezes eu assisti ele se queixando das negociações que eram feitas com sonda e dizer com todas as letras, ele não quer perder nunca. Não quer perder nunca. Ele sempre tem uma diferença de dólar para receber, sempre tem uma diferença de contrato para receber. Então, isso precisa se esclarecer. Quer dizer, se nós vamos mexer, né, nós vamos mexer no que ocorreu, vamos mexer em tudo. Porque não é estanque isso, não é de um determinado período, não foi uma determinada pessoa. Essa pessoa que presidiu o Internacional, e não estou aqui fazendo defesa nenhuma, foi presidente numa outra época. O que terminou como vice-presidente de futebol foi presidente numa outra época e foi apoiador contra o seu próprio movimento, não é? Do presidente que é hoje citado como principal investigado, não é verdade? Foi apoiador contra o seu movimento. Ele disse, no conselho eu apoio o Intergrande, mas para presidente tem que ser o Vitória, né? Eu falei isso ontem aqui. Eu me lembro que quando eu saía da apresentação lá, quando fui candidato a presidente, né, e quando pedi que o Internacional, em nome do que estava no seu estatuto, transparência, né, responsabilidade, né, administrativa, etc., etc., exigisse daqueles que pretendiam gerir um orçamento de aproximadamente 250 milhões na época, no mínimo, e até utilizando analogicamente a lei da ficha limpa, no mínimo certidões negativas das justiças, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho e Receita Federal. Quando eu estava dizendo isso, não me lembro em que microfone de rádio, né, na outra, do meu lado, assim, numa outra emissora, entrevistava esse apoiador que eu estou citando, né? Eu estava nessa cobertura. E ele dizia, não, aqui nós não temos 3, porque perguntaram para ele qual dos 3 candidatos o senhor apoia. Ele disse, não, já disse, apoio. Aliás, nós não temos 3 candidatos, nós temos 2 candidatos, né? O terceiro está aqui para tumultuar o processo eleitoral, né? Naquela época, já havia um débito do indigitado candidato, esse que eu falo, né, imenso com o Banrisul, né, pessoal com o Banrisul, que é patrocinador do Internacional. Então, assim, estava tudo desenhado o que ia acontecer. Ali eu estava sendo profeta
do acontecido, né? E foi isso, né? Então eu acho que essa investigação tem que ir além, né? Tem que ir além. O que eu vejo me chama a atenção, e aqui eu vou fazer uma revelação no teu programa, né? Esses dias o Celso Roth, que é uma pessoa que eu respeito muito, né? Lamentavelmente, né, despediu o Celso Roth por uma razão que ele mesmo sabe por quê. Por quê? Porque nós havíamos perdido aquele episódio do Mazembe do Mundial, né? Viemos para Porto Alegre e foi renovado o contrato com o Celso Roth, né? Não tinha clima para o Celso Roth permanecer. E vocês sabem disso. 80 sócios por dia saíam do Internacional, pediam demissão do quadro social, né, afastamento do quadro social, por conta de contrariedade com o treinador. Claro, porque ele estava sendo maculado por uma derrota que é muito difícil de carregar. É muito difícil de carregar, né? Mas eu lembro que quando eu acabei, eu me dava muito bem com ele, né? Nunca mais falei com ele, mas eu me dava muito bem com ele, tinha uma relação muito boa. Ele sempre digo, ele é um cidadão de primeira classe. Não faz rolo no futebol, é trabalhador, né? Tem um humor pior que o meu, mas é um cara... Quando está empregado, ele dá uma... mas é um cara, entende, correto. Até porque a pressão é forte. Ele é correto, né? E quando eu acabei com o Interbay, eu chamei o Celso Roth, disse: Celso, chega. A partir de agora nós vamos ter um treinador para todas as competições, porque quando eu assumi já tinha esse desenho, né? Um treinador para o Gauchão, onde nós vamos disputar com o Inter B, e outro treinador para o time principal. Eu disse: não, acabou, agora é um treinador e um time, né? E aí acabou, foi aquele que empresta jogador para tudo que é lugar, tinham contratos caríssimos ali, né? E nós estamos atravessando o gramado num treino, e ele disse assim: Sigma, só vou te fazer uma pergunta. Tu tem consciência aonde isso vai chegar? E eu disse: tenho, né? Deu no que deu, né? Não, e o Celso, ele conhece os meandros dos clubes. Eu converso muito com o Celso, né? E ele seguido vem aqui e tal, e ele conhece os detalhes. Ele sabe. Ele é da aldeia, né? Ele sabe tudo. Ele sabe que. Ele chegou a dizer aqui, mas. Anteontem ele esteve aqui. Se mexesse no Grêmio lá atrás também. Então. Não, essa eu acho que é o único aspecto positivo disso que aconteceu. Tomara que isso sirva para dar um exemplo nacional no futebol, para acabar com essa barbaridade que é o futebol. Porque em nome, né, e é isso que ele falou, o futebol é bipolar, né, ganha uma, acaba tudo. Eu sempre digo, se essa gestão que hoje está sendo investigada, né, e provavelmente vai responder por irregularidades, né, e respondeu no Conselho, tivesse ganho qualquer título, se não caísse. Se não caísse. Eu disse isso na tribuna do Conselho. Eu disse: olha, eu aqui, ao longo de 30 anos no Conselho Internacional, já vi aprovarem contas quase feitas em papel de pão e com um lápis que estava atrás da orelha, né? Agora, como caiu, essa aqui vai ser rejeitada e vai dar alguma coisa, porque se não tivesse caído, não dava nada. Mas até pela longevidade desses dirigentes no comando e tal, né? O senhor mesmo disse aqui, se fosse recuar para verificar, de repente aparecesse mais coisas, de repente vai ficar de bom tamanho. E o Ministério Público que pode recuar? Ainda vir a respingar, né? Porque eu ouvi, eu falei até com gente ligada ao Ministério Público, que tem negócio já aparecendo de outras épocas. Aqueles negócios que vai de um para o outro, tem um empréstimo, reempréstimo. Então, daqui a pouco, respinga em... na realidade... E eles podem ir puxando essa linha? Eu acho que podem, não, acho que devem, né? Inclusive para outros clubes, daqui a pouco, né? Tem empresários envolvidos. Tomara que isso seja uma espécie de lava-jato no futebol brasileiro. Tomara que isso seja um exemplo para o futebol brasileiro, porque quem convive no futebol sabe que isso não é uma situação específica do Internacional, isso já ocorreu em inúmeros clubes, né? Só que chega um determinado momento, né? Esse é o problema do futebol. Chega um determinado momento, alguém que viu isso, quer levantar, sempre aparece um e vai dizer assim: mas vem cá, tu és colorado ou não é colorado? Em nome do prestígio do clube, em nome do bom nome do clube, né? Se essa denúncia for adiante, nós vamos ter prejuízo nos nossos negócios, na nossa marca, na nossa visibilidade, e assim, aí fica tudo, bota um cobertor em cima, o conselho aprova, né?
o Conselho aprova, porque nesse caso que nós estamos falando do Internacional, nós não podemos esquecer de uma coisa. O Conselho Fiscal aprovou. Aprovou balancete, aprovou, né, prestação de contas e assim por diante. Tinha um conselheiro que era diretor lá dentro, que era uma espécie de corregedor das contas, né, veio de um outro movimento, que era um movimento de oposição. Ele assumiu para ser o controlador, né, e foi absolvido pelo Conselho, porque, embora tenha esse cargo, né, ele diz que eu dava a receita, dizia como é que tinha que fazer, que tinha que ser idôneo, que tinha que fazer controle assim, controle assado. Não me ouviam, só que ele era da diretoria do Internacional. Se o cara é da diretoria, o cara tem que, no mínimo, renunciar. Ao contrário disso, o que ele fazia? Ele comparecia nas reuniões do Conselho e enchia o peito e dizia: eu recomendei pela recomendação número tal, não sei o quê, que as contas, então agora há um mecanismo de controle dos gastos do clube, blá, 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 blá. Isso ele dizia. Mas isso, tu falaste uma coisa que é muito importante, e eu acho que isso não é só no futebol que está acontecendo. No Brasil, de modo geral, as pessoas já cansaram desse tipo de coisa. Cansaram de corrupção, de desvio de dinheiro, de pessoas que só pensam individualmente, que não pensam no bem comum, ou no dinheiro público, parece que tá tudo bem no dinheiro do contaminado. clube. Mas que não tem o que salve, né? Mas é que o futebol reflete a realidade socioeconômica do local onde ele está inserido. Isso é fato. Porque as pessoas que fazem parte daquele meio estão dentro do futebol também. A política reflete a sociedade e o futebol reflete a sociedade. Agora tem uma situação reflete incrível, também. né? Eu acho que os dirigentes começam a ver que o fulano ganha 300, o outro ganha 400, o outro ganha 500. Isso é outra falácia, né? O outro, quer ver uma falácia? O cara ser governador do estado, ganhando aí, que eu acho que ganha 20 mil reais. Não tem como, o cara largar a vida dele. O outro é deputado federal ganhando 17, 18 mil reais. Entende? Não tem como. Né? Aí começa a aparecer esses troços daquela carreira de gente que ele nomeia e que dá uma beira para ele, entende? Porque não tem como, isso é uma falácia. Não, é incrível porque se a gente para, eu já parei para fazer essa conta, de curiosidade, para eleger um político ou um vereador, um Sim, deputado, ele gasta mais do que ele vai ganhar no mandato na campanha inteiro. ele gasta mais do que ganharia durante todo o mandato. Quer dizer, Mas daí a composição isso do gabinete é irracional. enorme, os recursos advindos E que do poder acontece? são Aí enormes. acontece, começam aqueles erros que não deveriam Por isso que acontecer. O salário do parlamentar, fora os benefícios, é 33 mil. Pois é. Claro, aí tu tira Aí ele vai fazer negócio com a JBS que ganha, vai aprovar projeto da Ele JBS que... Mas assim, ó, só para... E Desculpa quanto ele gastou na campanha? te interromper, mas vê bem, esse negócio também é falacioso de que o sujeito que é dirigente de futebol, ele exerce isso voluntariamente. Né? Falacioso não, a realidade é essa, né? Legalmente é isso, ele não recebe nada do clube. Né? É zero que ele tem para receber do clube, embora as pessoas não acreditem nisso. Aí ele lida com contratos, é isso aí, de 1 milhão, 300 mil, 400 mil, 500 mil e assim por diante. O que pode acontecer na cabeça desse sujeito? E acho que lá pelas tantas acontece. Eu estou aqui me ferrando, né? Passo meus fins de semana aqui, vou viajar, deixo de estar com a família, e esses caras, todo mundo ganhando dinheiro e eu não ganhando nada. Entende? Aí começa a facilidade, entende? Aparece uma possibilidade de ganhar uma beira aqui com o jogador tal, outra ali com o jogador tal, e aí começa... Um envolvimento do jurídico. Então, eu acho, né, na minha modesta opinião, e não quero isso para mim, mas eu acho que essas coisas tinham que se resolver de outra forma. Né? Tinha que finalmente se dividir no clube o que é parte administrativa e o que é parte política. E aí tudo bem, a parte política ela pode ser, né, ela pode ser honorífica, ela pode ser voluntária, né? Mas tem que ter um corpo administrativo composto de CEO, de administradores, de gente de qualidade, gestores, gente de qualidade que ganhe dinheiro para fazer isso. Por que o Inter ainda não tem um CEO, doutor Signo? Tem que perguntar para o doutor Marcelo Medeiros. Né? E eu não sei por que não tem. Porque a visão que existe no futebol ainda é a visão coronelista. Entende? O que é coronelista? É o presidente que bota o irmão do fulano lá, que é amigo dele, bota a mulher do conselheiro, que
tal, que artista plástica fazer exposição no clube, compra quadros dela, acontece, está cheio de exemplo no futebol, né? Está cheio de exemplo, mas é coronelista, entende? Ele não tem, hoje tem a figura do conselho de gestão, que divide um pouco mais a responsabilidade, porque o sujeito responde com o bolso pela má gestão. Então hoje todos esses que estão no Conselho Internacional, eles não estão lá figurativa, muito embora não tenham sido eleitos pelo voto direto, né? Mas eles têm responsabilidade legal. Qual é a responsabilidade legal? Se tiver um furo no internacional financeiro, né, eles respondem com o patrimônio deles. Então, não, é óbvio, por mais amigo que seja do presidente, quando chegar na hora, né, de uma determinada aventura, de uma determinada má gestão, o sujeito vai, não, opa, sou contra. Embora vá responder agora quem for se encontrar alguma irregularidade, sobre quem recair alguma responsabilidade, vai responder igual com os bens, né? Vai responder até porque vai ter, segundo eu sei, o Conselho pretende ressarci-lo. Há uma discussão muito grande, porque no Conselho Internacional, essa comissão especial do Conselho aponta a responsabilidade, né, invocando a lei do Profut, o Profut, tá? Só que tem uma outra questão, né? Há uma outra questão com relação ao Profut, que é a data de vigência, ou a incidência do Profut no ordenamento jurídico interno do Internacional. Porque, segundo a própria legislação do Profut, a incidência só se dá se o estatuto do clube, né, admitir, ou seja, recepcionar a lei do Profut. É mais ou menos como esses tratados internacionais. Tá? Os tratados internacionais existem, mas se o Congresso Nacional Brasileiro não recepcionar, não tiver uma lei dizendo, olha, o tratado tal se aplica no Brasil, ele não se aplica. Exatamente igual é a questão do Profut. Então, eu acho que muito mais, né, eficiente seria, ou eficaz seria, se esses que estão sendo apontados pelo Conselho respondessem perante o Conselho de Ética do Internacional, cuja consequência não é o afastamento por 20 anos do futebol, por não sei quanto tempo, que é o que diz a legislação. 10 anos, que é o que diz. É a expulsão dos quadros sociais. Porque está lá no estatuto, o sócio não pode atuar contra o clube, não pode denegrir a imagem do clube, né? Então seria a expulsão do quadro social. Mas isso vai ter também, né? Espero que quando? Sim. Espero que sim. Está previsto isso? Eu não sei. Eu acho que a velocidade que essas coisas estão andando, né? Há uma grande sombra em tudo isso, uma zona gris, que nem se diz em tudo isso, é o lado escuro da lua, né? Isso vai, mas vai até um determinado momento, não vai ir mais do que a gente entende que poderia ir. Mas o Ministério Público, depois de mexer nisso, o senhor que é homem que conhece os caminhos, vai se contentar e ir só até a metade? É que isso aí, o que o pessoal... Vai se basear nos documentos que o clube mandou e tal? É que não é que se o Ministério Público for, né, há pouco tempo eu reclamava que o Ministério Público não estava mexendo no futebol, né? Está mexendo. Se ele mexer no futebol, ele vai ter que ir além. Porque tem gente desses envolvidos e desses investigados que está utilizando como defesa o seguinte argumento. E que sempre foi assim? Sempre foi assim. A prática era? A prática é essa. Né? A prática é essa. Então aí o Ministério Público diz assim, não, a prática é essa, mas a prática está errada. Né? Bom, mas então vamos responsabilizar o Conselho, que aprovou contas no passado, vamos responsabilizar os outros que geriram assim no passado, né? Esse é o problema. Daqui então eu acho que tem que torcer o pano o que der, né? O Charlot tem uma ideia de uma comissão permanente para analisar contratos do profissional e da base, obviamente que não vai interferir, mas podendo apontar ilegalidade. Eu vou te contar um fato, tá? Que o Bortolini, que foi presidente do Conselho, é testemunha disso, porque ele era presidente do Conselho. Quando eu fui vice-presidente de futebol, eu queria tudo na minha vida menos rolo, né? Até porque na época eu era magistrado, né? E sabia que eu cutucava muita gente com vara curta e tinha muita gente querendo, né, meu rim, né? Então eu chamei
Porque, e aí sempre tem o diz que vocês são encarregados disso e esse é o papel de vocês. Olha, foi contratado o Anderson, né? Ganha X, disseram que ganha X, mas não ganha X. Então sempre tinha esse diz que a respeito à contratação de um jogador e vinha aquela história. Não, contratação de jogador é sigilosa. Nós não podemos abrir. Eu chamei o Bortolini, disse, Bortolini, eu vou te fazer um convite, né? São vários movimentos que integram o Conselho Internacional. Eu sou vice-presidente de futebol, estou aqui renovando contratos, né, contratando gente. Eu quero um respaldo. Eu quero que o Conselho indique uma comissão, mais ou menos isso que o Chorlão está falando, né, formada de preferência por um representante de cada movimento, não para discutir o mérito. Se o sujeito é lateral direito, é lateral esquerdo, entende? Se é centroavante bom, se não é centroavante bom, se é zagueiro, não. Se é novo, se é velho. Se é velho, eu quero que conheça o contrato. Simples assim, conhece o contrato. Olha, o fulano foi contratado por X, tanto foi pago para o seu empresário, né? E isso o Conselho tem conhecimento. Só o fato de ter conhecimento já me basta. Muito bem. O que o Bortolini me disse? Né? E ele pode ser entrevistado para dizer assim, tu está disposto a fazer isso? Eu estou disposto. Eu estou suscitando essa possibilidade. Aí ele reuniu com os movimentos do Conselho. Tu sabe qual foi a resposta dos movimentos? Tem que dar autonomia para o homem. Não, nisso aí não deixa o cara, futebol é futebol. Né? Então essa blindagem que o futebol tem, parece aquela cúpula que põe nos pratos quando vão servir no restaurante que tira, é para não ver o que tem ali embaixo, entende? E tem muita gente que não tem interesse nisso. Eu sempre disse, olha, um clube de futebol que se moderniza, como o Internacional se modernizou, né? Ele informatizou tudo, ele contratou consultores para tudo. Agora tu chega no futebol, eu já vi prorrogação de contrato ser feita em guardanapo de uma churrascaria aqui de Porto Alegre. Né? Por quê? Porque não há interesse em possibilitar a visibilidade de contratos de jogadores de futebol, de pagamento para empresário, né? Não há, né? De que é salário, do que é... Porque aí vem aquela coisa, não, isso é sigiloso. Não é sigiloso. Hoje em dia nada é sigiloso. Nada é sigiloso. Né? Nada é sigiloso. Tu entra em aplicativo, aí tu fica sabendo qual é meu CPF, do que eu sou sócio ou não sou sócio. Tu entra no site do tribunal, tu vai saber quanto é que eu ganhei esse mês, quanto é que não ganhei, entende? Tu digita o CNPJ da empresa, tu sabe o quadro social, então, quanto e cada você um sabe, bota. e você sabe. O pior o pior contra o sigilo, que é a imprensa, né, se encarrega de saber. Então, porque daí causa mais curiosidade. Então nós estamos vivendo um momento, e concordo, nós estamos vivendo um momento que nós temos que... A transparência significa isso. Jair, você ainda está no mercado internacional, vai ficar no Brasil? Eu vou te responder, eu só vou complementar em cima desse assunto que estava sendo falado agora. Talvez essa seja a maior diferença que eu percebo entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. É o modelo de gestão. É um futebol lá fora. É um futebol que tem que dar resultado. E resultado, eu não estou falando só do resultado esportivo. Ele tem que dar resultado financeiro, esportivo, institucional. E tem que andar tudo junto. Não adianta ter um só. O clube tem que crescer, tem que ganhar título e tem que fazer dinheiro. E tem que fazer dinheiro. E aí, as pessoas que são contratadas para fazer isso aí, que a gente pode falar que é o CEO, ou o gerente, ou pode dar o nome que quiser para a função executivo, o nome que quiser para a função que quiser. Essa pessoa, ela tem uma tarefa a ser cumprida, ela é paga para cumprir essa tarefa. Ou ela cumpre ou ela sai. Então tem de quem cobrar. E isso no Brasil está começando a andar num bom caminho. Hoje nós temos bons gestores no Brasil, nós temos pessoas de alto nível no futebol, e a tendência é que a gente consiga equiparar isso aí. Mas para que isso aconteça, tem que primeiro zerar a conta. O doutor Sigmund falou uma coisa certa. Independente do cara ser sério, ou ter fama de sério, ou ser pitoco, como diria o falecido Asmus, né? O cara tem que ser fiscalizado.
Claro, não existe. Nós somos fiscalizados permanentemente por tudo, até Nossa pela maneira vida que é nos assim. vestimos, as maneiras que nos portamos. portamos, Então, Mas- por que não pode mexer nas contas? Mas quer ver uma coisa? Eu sou um sujeito... Nossa né? vida não tem um imposto de renda que vasculha tudo? Eu sou um sujeito que nesses 30 anos que estou no Conselho Internacional e que fui vice-presidente, sou hostilizado por muita gente. Hostilizado não, mas sou taxado por muita gente. Mas sem- ninguém nunca duvidou de nada. Não, de nada, né? Como eu disse, se eu tivesse o rabo preso, já tinha Bah! explodido com bomba atômica esse pedacinho preso. Então é o seguinte, né? Muita gente, não, porque o Sigma só critica, o Sigma não sei o que. Não, mas eu estou cumprindo o meu papel. Eu sou conselheiro do Internacional, eu estou cumprindo o meu papel. E aqui vou fazer uma figura que se aproveita ao que nós começamos a conversar no programa, REC. Tá? Crítico ou não pela situação do Internacional do Campeonato Gaúcho. Eu me lembro o ano passado, né, quando o D'Alessandro, que eu tenho todo o respeito, homenageio como grande atleta do Internacional, responsável por grandes conquistas, não tem dúvida nenhuma disso. Mas o ano passado, o D'Alessandro meteu a colher dele, eu não devia meter, né? Porque nós estávamos mal como nós estamos hoje. E qual foi o meu papel e qual foi o papel de outros conselheiros? Ir para o rádio e para a televisão, chamar a atenção que algo deveria ser feito. Porque nós tínhamos, né, tomado um chocolate no Grenal aquele, tínhamos um Grenal no Beira-Rio, né? E aí, o conselheiro não pode falar em futebol, o conselheiro não pode cobrar o futebol. Qual foi o resultado do Grenal seguinte, depois das críticas? 2-0 pro Inter. O Odair reagiu, ele reagiu, o time teve pegado. Então o meu papel não é esse. Meu papel é esse. Meu papel não é aplaudir o que está Quer dizer, mal a e nem crítica aplaudir dele o acabou momento. sendo um elogio. Claro, acabou sendo... Só ele não entendeu, né? Não. Ele acabou por linhas tortas. Sim. O futuro mostrando que ele estava elogiando. É. Que não pode. Claro, Deve. Não só pode, como deve. Porque senão eu vou para casa e recolho a chuteira. Exatamente. Se é para aplaudir, dizer, não, calma, vamos dar tempo para o Odair, vamos dar tempo para o time tem que se encaixar. O Internacional não tinha chegado a lugar nenhum, e nem time nenhum. O Maurílio da Silva, um querido conselheiro do Internacional, diz assim, não, o REC pelo menos ele é coerente, ele é sempre oposição. Não, eu sou sempre pela retidão. Se as coisas estão bem. Eu tenho elogiado muito o Grêmio. Mas e que seja mesmo sempre oposição? É uma característica e que leva a alguma coisa. Se não tivesse oposição no Brasil, e que metade não teria aparecido do que apareceu aí nos últimos anos. Exatamente. E eu procuro fazer um jornalismo mais plural, que eu digo lato sensu, como dizem os advogados, né? Se a gente ficar só no futebolês, acontecem essas coisas. Vão passando a mão por cima, não, mas tá bem, tá ganhando. O que é feio. Tá bem, tá ganhando. O que é feio, eu acho, e vejo isso na crônica esportiva gaúcha, são aqueles que aplaudem sempre. Entende? Tem uns que chega a ser vergonhoso. Né? Eles pau no Ministério Público. Eles estão de um lado e daí vão para o outro lado. Assim, de uma hora para outra, vão dar um pau no Ministério Público. Né? Acho que o Ministério Público tem que fazer juízo de valor sobre a contratação. Se ela foi boa, se foi ruim. Aliás, não pode fazer juízo de valor. O Ministério Público é que chamou a atenção uma negociação do Ariel, por exemplo. O valor era $800 mil. 500 mil custava o jogador. E 300 mil era a comissão. Isso eu vi na base, aos montes, no Inter B. Mas não pode, não tem. No Inter B eu tinha... Não é razoável. Eu peguei uma pilha de contratos daquela época, tá? Porque os jogadores não... acabaram com a categoria de base do Internacional, que é outro capítulo, que continua acabada, né? E não tinha progressão, não tinha ambição do jogador. Porque o jogador, para chegar na Sub-23, que é a categoria correspondente, não tinha mais ambição. Por quê? Porque tinha o famoso Inter B. O Inter B preenchia esse papel. E qual era a grande questão que eu me batia? Porque os jogadores não ascendiam, os jogadores eram contratados. Então é isso que eu vi, o jogador ganhava 150 mil, o empresário que levou, o agente que fez o negócio, né, ganhava 200 quase, ou a mesma coisa que ele, ou mais do que ele, e não tinha ninguém que vinha do time. Ninguém se apresentava para jogar. Né? Vinha do Uruguai, vinha não sei de onde, do norte, do nordeste, né? E assim vinha. Me lembro do Guto, te lembra do Guto? Aquele que ia ser uma promessa, que ia ser uma maravilha, que ia não sei o quê. Ele tem até um gol num Grenal lá em Livramento. Aquele lá eu estava no hotel, ele recém tinha assumido, não conhecia, né?
Os jogadores deviam ter um carimbo na testa com o nome, porque a gente logo que chega se atrapalha, tudo meio parecido. Aí ele bate no quarto às 10 horas, eu vou abrir, ele diz, posso falar com o senhor? Pode, o que houve? Não sei o quê. Ele disse, não, eu queria falar com o senhor o seguinte, quando eu fui convidado para vir para cá, disseram que eu ia jogar no time titular. Eu digo, olha, meu amigo, se depender de mim, eu quero que tu jogue na seleção brasileira, mas te apresenta, né, tia? Não teve obstáculo nenhum, tu pode jogar na seleção. Eu quero que tu jogue na seleção brasileira. Né? Então era isso. Essa era a realidade do nosso Inter. E isso aí tem que terminar, porque senão o clube não avança, né? O clube, a gente vê que tem alguma coisa emperrada no Internacional. Mas isso eu estou falando de 7 anos atrás. Pois é. E o Ministério Público não vai chegar nisso? O senhor já foi chamado lá? Não. O senhor pretende se apresentar? Eu falo quem quiser que me chame, né? Até porque essas coisas, o difícil, né? Tem que ter poder para investigar. É né? isso aí. Mas as provas estão lá. As provas estão lá. E se eles notaram que tem distorção num negócio, multiplica isso. As provas estão lá. Porque notar, eles notaram. Tanto é que o Rogério Brown, que é o empresário do Ariel, por exemplo, já está citado. Já está público. E é o mesmo que participa de uma renovação automática do Cláudio Vinck, né? E onde ele ganha um caminhão de dinheiro de comissão pela renovação do contrato, que era automática. Se tivesse X jogos, ele renovaria automaticamente. E ele ganhou uma comissão, seria não sei quanto. E a do Ariel, ainda na saída, ele ganhou mais 400 mil e dividiu em 4 parcelas de 80 para o Inter se livrar dele. Sabe qual é a minha dificuldade? Porque eu tenho certeza que quem gosta de futebol, quem ama o Internacional, odeia esse assunto. Odeia esse assunto. Deve estar dizendo, pô, por que esse Sigma não cala a boca? Tipo, está falando esse troço que é nojento, né, contra o clube não pode ser assim, eu amo o Internacional, eu também amo o Internacional. Só que eu não sou, eu tenho que ser racional. Não é porque eu que vai passar a mão na cabeça dessas coisas. Por quê? Porque a gente vê hoje a dificuldade, o Odair mesmo não está colocando os jovens, porque há uma desconfiança sobre a qualidade, se é suficiente. Ganharam títulos e tal, mas chega na hora do jogador afirmado, parece que nunca tem alguém afirmado. Mas que título? Nós estamos fazendo um fiasco nas categorias de base. Agora sim. Que foi na Copa São Paulo. Na Santiago tomou 4 do Grêmio, né? Então é um fiasco. E não mudava, né? Que agora parece que andou mudando lá o que era responsável pelo... que veio do Grêmio lá O Cabreira foi rebaixado. Cabreira agora é coordenador técnico. Eu tenho péssima memória para nome, mas ele teve no Grêmio, saiu do Grêmio meio complicada a saída dele do Grêmio, depois esteve lá no Internacional também. Olha o que eu recebi de e-mail reclamando desse Cabreira e falando o que ele fazia, acontecia. Não sei se é verdade ou não, mas eu recebo de torcedores. E ele está lá agora como coordenador técnico. Que vai captar jogadores e tal, né? E agora, hoje, o Inter anunciou o Erasmo Damiani como novo gerente geral da base. Eu ia chegar lá. Ele estava no CRB. Isso me surpreende. O Internacional contratar para as suas divisões de base. O sujeito do CRB me surpreende. Ele saiu do Vitória, foi demitido e tal, e estava no CRB. Ele era teve passagem do CRB, né? Pois é, ele teve passagem com algum destaque na base da CBF, quando o Brasil conquistou o ouro olímpico. Então o Odair conhece o Erasmo Damiani. Se ouve falar de bem e de mal, porque a passagem dele pelo Vitória deixou algum rastro lá. Mas outros lugares falam-se bem. Mas esse tipo de coisa de revelar jogador e aproveitar jogador no time de cima, jogador formado no clube, né? E vamos falar, quando a gente fala de formação, vamos pegar do menino, Sim. Aquele que entrou novinho. Não estou falando do 9, 10 anos. Eu não estou falando do jogador que foi prospectado com 17, 18, 19, termina a lapidação e já vai para o time de cima. Isso faz parte do planejamento. E isso tem que contemplar, tem que estar contemplado no planejamento que esse CEO ou esse gerente, ou seja lá como for o nome que queiram dar, a quantidade de jogadores, o que tem que acontecer com esses jogadores, quantos jogadores, onde vai treinar, qual é a estatura que tem que ter. Tudo isso tem que estar ali. Quem não vai quer dizer aprimorar a perna esquerda, a perna direita? E não quer dizer que esse planejamento seja uma lei absoluta. Até porque tem exceção, né? O planejamento é um balizamento. Ali dentro tem que prever esse tipo de coisa. Incrível que pareça. Que trouxe um Edson, eu não lembro o sobrenome, que está até hoje lá no Grêmio. Pelo que eu sei, né? Sou estudioso de futebol, a profissão é outra, mas sou um curioso. Né? Os clubes europeus
eles desenham o jogo, eles desenham o tipo ideal de equipe profissional que eles querem. E saem formando, né, desde a base. Zagueiro tem que ser alto, então vamos pegar esse menino aqui, fazer a projeção de altura dele, qual é a potencialidade dele, qual é a capacidade dele, é velocidade, não sei. Entende? O jogador começa a ser projetado e construído desde lá de baixo, lá de baixo. Não adianta formar Mas lateral isso- se o esquema do time é um 3-5-2 que joga com ala. E aí vai por se exemplo. contratar um décimo. do Mas aí a contrato. gente está falando de E cultura. vai ganhar dinheiro. Não né? vai pegar um E reserva. vai ganhar dinheiro. Nada contra o Bruno, que de repente vai dar até alguma resposta internacional, mas não vai pegar um reserva do Nino Paraíba no Bahia. Sim. Mas isso... Aí alguém pode dizer, mas o Grêmio pegou o Capixaba Então, também, que era a minha reserva. visão Tá de bem. categoria de base é o seguinte: se vai ganhar título ou não, é secundário. Agora, a categoria de base tem que revelar jogador. Tem que revelar jogador. Essa é a produção da categoria de base. Ganhar título é uma consequência. Até porque os times daqui do sul, os clubes aqui do sul do Brasil, melhor dizendo, os grandes, né, Grêmio Internacional, a grande atividade financeira e econômica deles é na revelação de jogadores de futebol. Os melhores negócios, o que mais rendeu para o Internacional na vida deles Só. é só venda de jogador. Só. Então, Não, e só da base. Um dos raros que renderam dinheiro para o Internacional, um dos poucos que renderam dinheiro, Tinga, Bolívar, que eu lembro que foram repassados. O Alex mais ou menos empatou. O Yarley foi liberado. O Fernandão foi liberado. Pode pegar. Agora, Pato, Luiz Adriano, Diogo Rincon, Fábio Rockenbach, até o próprio Lúcio, que veio jovem, foi repassado. Esses renderam dinheiro. grandes negócios. Nilmar foi Grandes vendido 3 negócios. vezes. E quando fala de objetivo da base, isso que tu falaste é uma coisa muito importante. O principal objetivo é formar jogadores para serem vendidos e ou utilizados no próprio clube. Que eles podem permanecer ou podem jogar por um determinado tempo e depois serem negociados. O Grêmio Isso tem uma é muito- filosofia. com o E vai presidente. acabar ganhando. Se o trabalho da base for bem feito, Sim, aí é o uma- título, aí é um- o título É vai, consequência. acaba É sendo só inverter consequência. Ele não pode, inverter a prioridade. ele não pode ser prioridade. Mas aí o que acontece? Ele passa a ser O consequência do bom dirigente que trabalho. vai para lá, em nome da sua vaidade, né, ele quer ganhar título. Entende? Ele quer ganhar o campeonato Ele quer dizer, eu sou o campeão da Copinha. Eu sou isso aqui. E aí subverte, né, a lógica da produção da Mas base. aí a gente entra naquele problema do modelo de gestão. Sim, claro. O Inter não Começa tá a entrar campeonato, tudo, está tudo lá, no hein? mesmo círculo. Tá, ainda tá lá o Marabá. O Marabá ainda está lá, né? Acho que ainda está lá. Mas acho que o Marabá tem um papel meio secundário, né? É. Não é, já teve um papel mais importante, hoje está... E aí tem um outro Está há lado, 40 né? anos, né? 30 anos. Tem um outro lado, né, doutor Sigman? O Inter, agora, por exemplo, teve uma derrota na Copinha, ok, uma derrota típica, mas a solução... ok, perdemos na Copinha, vamos demitir o técnico. Se o projeto fosse formação e estivesse na linha certa, não teria por que Não teria demitir um demitido técnico. o técnico, né? O resultado não seria O Grêmio ano fundamental. passado não demitiu um técnico porque na arrancada do Campeonato Gaúcho foi mal? Mas aí demitiu porque o Renato não quis que ele assumisse como auxiliar na sua comissão. E aí já tinha cargos ocupados na base. Ele não tinha como voltar para a base porque já tinha um técnico Ele da caiu categoria porque dele. fez mas aquela E o festa. Renato não quis ele na mas comissão tem- técnica. mas tem uma coisa, Sim. isso aí O resto é conversa, para muito. Mas não quis por isso. pode ter sido esse tipo de problema. Agora, eu como técnico, treinador profissional, eu não sou contra a demissão de treinadores. Eu acho que em alguns momentos a troca no comando é uma solução, é um caminho. Agora, eu não gosto, isso é errado, fazer a demissão ou a troca em função de um ou dois resultados. Não, isso Aí tá errado. O Abelão Se vai tomou trocar 9 pelo em 2 conjunto jogos, da botou obra, em- é outra história. O Abelão tomou 9 em 2014, 5 da Chapecoense e 4 do Grêmio. Eu E sempre botou digo- o Inter na Libertadores. Treinador é uma função sem estabilidade, né? Ela é instável por si só. A única coisa que tem estabilidade no Internacional, porque essa foi uma invenção atual do Internacional, É o vice de é o futebol. vice de futebol. Esse é um- não cai nunca. Não cai. Né? Pode Faço fazer um o que quiser. aposto aqui e assino, independente de qualquer coisa. O Pellegrini- No final da gestão vai ser o mesmo. O Pellegrini só caiu porque o Inter estava já agonizando. Senão teria ficado até o fim. E saber que até o Afatato foi uma semana vice de futebol, não fazia uma frase, né? Bom, tá aqui o Júlio Lemos, que tem outras soluções importantes para a vida. Boa Nosso noite, dia a dia. senhores.
Boa noite a você ligado conosco no Cadeira Cativa. Sexta-feira, que maravilha, né? Sextou. Sextou, como tu gosta de falar. E você, meu amigo, é normal, né? A maioria dos homens, a maioria das pessoas que estão nos dando a honra da sua audiência, estão planejando o final de semana, comemoram as sextas-feiras, conseguem, quem sabe, reunir a família, fazer aquele churrasquinho no final de semana, tomar aquela cerveja gelada com os amigos. Quem sabe você vai pra praia também, aproveitar o litoral nesse fim de semana. Mas, ao contrário destas pessoas, tem muitos homens nos assistindo que o seu único objetivo nesse fim de semana é ficarem isolados do mundo, é ficarem quietos no seu canto. E não é porque você é antissocial não, meu amigo, mas já faz algum tempo que você anda no seu limite de um desgaste físico, mental, emocional, que você sequer tem paciência para reunir a família, para conversar com os amigos, você perde o bom humor por qualquer motivo. Realmente você está estressado demais, profundamente desanimado, está na capa da gaita, como nós gaudérios costumamos brincar. Mas para você, meu amigo, recuperar a sua qualidade de vida, a sua autoestima, o seu vigor e a sua vitalidade, a solução está aqui. Formen, a vitamina do homem. Além de você ter mais energia no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas relações pessoais, o Formen vai ajudar em outro fator importantíssimo de todas as nossas vidas, que é a nossa vida sexual, porque esse alto nível de estresse ele acaba afetando diretamente o seu desempenho sexual. E por isso, muitos homens, mais da metade, viu? Mais de 52% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção, seja a impotência sexual, você que há muito tempo não balança as redes, ou você que quer resolver o jogo muito rápido, está sofrendo com a ejaculação precoce, está decepcionando a sua parceira. Para você ficar na boa com a patroa, Formen, a vitamina do homem. Faz o maior sucesso, há muito tempo, porque é 100% natural, não é remédio, não é um mero estimulante, é um suplemento mineral fantástico, você vai tomar todos os dias e o Formen vai revitalizar o seu organismo, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para que você volte a ser aquele homem com sangue nos olhos, com alegria, com vigor, com disposição e, repito, com qualidade de vida e alto desempenho sexual. Estamos ao vivo, você liga agora no 0800 646 0505, a ligação é gratuita, o seu número vai ficar registrado e amanhã mesmo, sábado, nossas consultoras estarão a postos e vão retornar a ligação para você, tirar todas as suas dúvidas e você que está assistindo aqui ao Cadeira Cativa vai dizer, vi no REC, e já garantiu um super desconto exclusivo, um desconto que realmente vale muito a pena, uma condição de pagamento maravilhosa e a nossa entrega é rápida e discreta em todo o estado. 0800 646 0505, sextou de verdade, é com Formen, a vitamina do homem. Sabe como é que se diz em japonês, né? Como? Kin Obidayo. Sextou, Valeu, REC. Valeu. Pior que é verdade. Nós fizemos uma brincadeira, que a Grenal tem um aplicativo que os caras mandam mensagem. O mundo inteiro. E aí começaram a mandar em polonês, japonês, e essa aí eu achei muito engraçado. Kin Obidayo. Pô, pra dizer sextou, que é pequenininho. Eu só fico preocupado com uma coisa. Ele diz que 52% dos homens têm problemas de ereção e de problemas sexuais. Nós estamos aqui entre 5. Que se apresentam. São 6. Nós ainda estamos dando conta. Não, eu já estou no Aqui é uma distorção da estatística. Eu já tô tava todo mundo prestando muita atenção. Não, mas eu já estou no Formen na hora. E a gente estava falando na metade do programa, doutor Sigma, que tudo é um extrato da sociedade. Isso aí. Não, mas eu estou no Formen na hora, eu já estou garantido aí. 7h59, já voltamos. Derrota do São Luís, empate do Juventude com o Brasil de Pelotas, mantiveram o Internacional na 7ª colocação. Colorado volta a campo segunda contra o Brasil no Beira-Rio. Com fratura no nariz, Potker é desfalque confirmado. Tendência é que Neilton seja titular. Zeca já treinou com bola e deve retornar. Treles será mantido no ataque. Provável Inter: Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Nico, Neilton, com Treles de centroavante. Erasmo Damiani, já falamos aqui, é o novo gerente geral da base do clube, tinha acertado agora em dezembro com o CRB. O profissional teve passagem de destaque na base da CBF, onde conquistou o ouro olímpico. Trabalhou também no Vitória, trabalhou no Palmeiras, trabalhou na captação de atletas no Atlético Paranaense. Tu não conheceu ele lá? Não, foi em 2010, foi antes do retorno do Petralha.
O Santos tem interesse em contratar o meia Camilo, que está aí no estaleiro do Internacional, ele e o Jonathan Alves. Nova goleada isolou o Grêmio na liderança, 3 pontos à frente do segundo colocado, que é o Caxias. Domingo tem confronto direto lá na Serra. Vantagem em relação à primeira equipe fora da zona de classificação agora é de 7 pontos. O Grêmio está classificado, né? E vai ser primeiro, muito provavelmente. Tricolor enfrenta o Caxias domingo, 5 da tarde, lá na Serra. Tendência equipe titular mesclada ou quase reserva. Bom, tem onda para tudo que é lado, né? Deve seguir o revezamento dos goleiros, com o Júlio César atuando no domingo. E aí o Kahneman deve retornar. Se especula que também o Capixaba joga na lateral. Aí é um time mesclado, né? Júlio César, Leonardo Gomes, que é o único lateral direito que o Grêmio tem, porque o Moura está lesionado. Aí não sei se ele não vai poupar o Jeromel. O Paulo Miranda já jogaria 3 partidas na sequência, que o Renato quer evitar. Na lateral esquerda pode aparecer o Capixaba, mas pode jogar o Cortez também. Enfim, o time do Grêmio ainda é uma incógnita. E o lateral Madison acertou a saída, a sua ida para o Atlético Paranaense, que aliás nós nem comentamos aqui, né? Demitiu o Rui Costa essa semana, já faz uns 3 ou 4 dias. Que o Rui Costa ficou 1 ano na Chapecoense, no Atlético Paranaense ficou 6 meses, ou 7 meses, ou 8 meses, e no Grêmio ficou 40 meses. No Atlético Paranaense ele chegou em agosto, ficou um semestre. Um semestre. E no Grêmio ele ficou quase Quando 4 anos. Quando é que termina o prazo para inscrever jogadores na Libertadores? Ou já encerrou? Na Libertadores... Agora só vem as trocas, né? Não. Na Libertadores pode inscrever até 72 horas antes da primeira partida. Mas daí entrega toda a lista. Na Porque Libertadores sim, entrega toda a tem uma lista. lista preliminar e acho Sim. que dá, até começar a competição tem possibilidade de troca. Pode inscrever na Libertadores até 72 horas antes Que da daí estreia. eu acho que é a troca. Não, que ele fala. Não, depois vem as trocas. É a inscrição de 30 jogadores. E aí, passando para as Eu não me oitavas, lembro passa a mais ter disso. quem de trocas e tudo mais. Aí tem quem cotas, tem já cotas mandou de lista trocas. agora Pode é quem trocar. já atuou. Uhum. Quem está atuando nessas fases preliminares da Libertadores inscreve 25 jogadores. Passando para a fase de grupos, inscreve mais 5. Quem não está nessa fase, É aí na que eu fiz a estreia da confusão. fase de grupos, inscreve 30. Ah, tá. Então o Internacional ainda vai mandar a lista. Ainda vai mandar a lista com 30 nomes. Sabe que a nominata dos jogadores do Internacional não é ruim. O problema é que o Inter não está fazendo funcionar a coisa. Mas em 16 a nominata também não era ruim para cair. No papel não era ruim 16. Tinha remanescentes da Libertadores, tinha Sacha, tinha Nos Valdívia, nomes, pô, tu tinha Seiras, tu Não. tinha Nico Lopes, Nós estamos falando em cair, né? tu tinha Anderson. Não estamos falando em ganhar o campeonato, nós estamos falando em cair. Tinha o Não Anderson. tinha. O plantel não era para cair. Né? Não, tinha Andershow, Tinha Alex, o Alex, Ceará tinha nome. Paulão. Vai. Já voltamos. Bem, doutor Sigmund, e a saída qual é? Porque na eleição o presidente ganhou de lavada. Saída é planejar. Eu acho ruim isso de ganhar de lavada, né? O Vitório Pífero tinha ganho de lavada Sim, também, sim. né? Nesse Ganhou com mesmo 70, 76. Nunca é bom isso. Eu acho que um certo equilíbrio sempre é bom. Daí né? seriam Isso dois provocou candidatos. também um desequilíbrio no conselho muito ruim, né? Eu não acho bom. A saída eu acho que é essa, é manter o equilíbrio, né? É unificar o clube, mas principalmente ter planejamento, né? Eu acho que o Internacional não tem planejamento. Continua achando que não tem planejamento. Não tem vice-presidente de futebol, né? E não tem planejamento. É isso. E o Rodrigo Caetano ajuda até que ponto? Eu acho que a grande contratação do ano passado foi o Rodrigo Caetano, né? Acho que ele ajuda se ele tiver espaço, né? Agora não sei até que ponto ele terá espaço ou até que ponto ele atrapalha, né? Mas ele é um bom profissional. Eu concordo contigo. Eu acho que, como estava falando antes dos gestores, né? Celso, hoje encheu a bola dele aqui. O Rodrigo Não tem dúvida. O Rodrigo hoje é uma das pessoas que representa. Mas né? sozinho não faz chover. nova- Né? Esse Tem é que o ter problema. espaço. Tem que ter poder, tem que deixar planejar. E quando se fala em planejamento, não quer dizer que vai começar e terminar fazendo a mesma coisa. Quer dizer que vai ter um norte. O planejamento te dá um norte, prevê onde os erros e os problemas possam acontecer
E a correção de rota, né? A gente já tem que prever opções para corrigir os problemas. Isso é próprio do futebol. Isso é próprio do futebol e isso tem que estar contemplado no planejamento. Com certeza, Rodrigo Caetano faz isso aí, eu não tenho a menor dúvida. Agora, é um profissional de é, altíssimo com nível. toda a modernidade, com tudo que se fala, com mecanismo para fazer a coisa mais bem feita, antigamente o Internacional revelava jogador de futebol todos os anos, 4, 5, a partir inclusive da Copa São Paulo, né, que era de juniores na época, né? Sim. Juvenis. Sim, era o Internacional era uma estrela do... O Internacional era Cancan e era o seu Abílio. E era observação na várzea, e era observação nas comunidades, e era viagem para buscar em Caçapava, em Bagé, né? Tinha-se uma observação criteriosa, mesmo com parcos recursos. Hoje se tem recursos, se tem mecanismo. Tem vídeo, Tem vídeo, tem a E, double assim, pass. uma coisa que não dá para entender, o Rio Grande do Sul tem aproximadamente um pouco mais de 10 milhões de habitantes, né? Tu imagina nesses 10 milhões de habitantes, e eu conheço, porque toda hora falam comigo a respeito disso, o que tem de guri fora daqui, né, de Santa Catarina, do Paraná, que quer jogar no Internacional. Mas já começa por uma coisa que eu acho lamentável, e se um dia eu puder, eu termino com isso. É a descrença nos peneirões que são feitos e na forma de selecionar jogadores. Por quê? Claro que é uma quantidade muito grande, né? Mas tem que ter algum critério. Tem que ter algum critério mais objetivo, algum Uma critério semana mais... de treinamento. O critério não pode ser quem isso. indica, né? Porque assim, porque ele é um critério que não convence. Eu falo com as pessoas me dizem o quê? Pô, eu levei o fulano para jogar lá. Não quer dizer, porque todo mundo tem um craque na família, ou conhece alguém que é craque, muitas vezes isso não é verdade. Mas a pessoa tem que se convencer que ele participou de uma seleção e que ele foi rejeitado na seleção, né? Nessa... Esse Emerson que foi agora para o Barcelona, do Atlético Mineiro, treinou no Grêmio e foi rejeitado. Mas isso acontece É, Não, muito. acontece. Esse O tipo- Cafu foi rejeitado em 500 Mas não pode clubes. largar uma bola ali, 15 minutos de jogo, Não 20 pode. minutos Esse de tipo jogo. de Olha, coisa. pra cá, esses aqui, e esse fica. Eu acho que existem vários critérios, né? Existem vários critérios para fazer essa avaliação. A peneira é um deles, tá? Acho que nenhum deles deve ser descartado, mas que hoje existem recursos científicos, né? E existe Bom, muita ferramenta para a gente utilizar para avaliar um jogador. Olha, eu vou te contar, quando eu assinava, tá, a sugestão de renovação ou não de jogadores, manutenção ou não do vínculo, né, de jogadores da base, tá, com o Internacional. Então me vinha a mim a avaliação dos avaliadores que tem no Internacional. Aí um dia porque a avaliação era assim, o fulano, né, é um jogador lento, não sei o quê, mas pode melhorar porque tem capacidade, então nunca ninguém era ruim, entende? Todo mundo dava o quadro, a realidade, e apontava que poderia melhorar. Um dia eu reuni todos os avaliadores e disse assim, vem cá, tia, eu não aguento mais isso, tia. Eu disse, olha, é do jogo, eu disse, o que deve estar acontecendo com vocês é o medo de perder um Ronaldinho Gaúcho pro Grêmio, né? Aí ficam com medo de canetear. Mas isso é do jogo. Ou porque pior, se doutor vocês... Sigma, é não querer ter um relatório assinado com o seu nome dizendo que tal jogador não presta, ele estoura em outro Mas clube. aí eu Mas eu fui vejo a uma fundo. coisa pior do que isso aí. Nisso aí eu vejo uma coisa pior. Porque quando um especialista, e quem faz aquilo ali é um especialista, e coloca assim, o jogador fulano de tal pode melhorar. Por que não melhorou? Não fizeram esse trabalho com ele? Porque se ele tem todo esse potencial... Mas daí tem que na saber base, quem fica e quem sai. Mas na- daí, e na claro, base? tem que, aí vai ter decisão. Aí eu dei um Pois é. xixi, né, geral. Tem que fazer né? Diminuiu funcionar. a incidência. Não, dei um xixi geral, fui para minha sala, demorou um tempo, eu recebo 4 deles, tá? Os mais Caciques. Mais graduados. né? Doutor, tem toda a razão que o senhor falou. Mas, doutor, fulano é do Beltrano, fulano é do Ciclano, fulano é pois filho é. do Beltrano, fulano não sei o quê. Como é que eu vou deixar um relatório assinado aí, com o Como é meu que eu vou nome? assinar, doutor? E O senhor aí a sabe gente como- volta, volta para o início da conversa. Então não dá, né? Já voltamos. Oito e 13, o Maurício é Santo Tomé. O Só Bruno acredita Henrique. vendo. Só acredita vendo. O Bruno Henrique aceitou ficar no Palmeiras, tem plano de carreira. Ele vai tinha uma até proposta 2023, para ganhar 5 tá milhões de euros por ano na re- China e aceitou ficar no Palmeiras. Rendimento no máximo. Ele vai ganhar 1 milhão por mês, vai perder 500 mil por mês. Bah. Vai ficar perto dos seus,
vai ganhar uma fortuna igual e vai ter rendimento em alto. Tu sabe que uma Mas ele vez... vai ganhar alta um milhão. performance. Ele vai ganhar 1 milhão Mas é mesmo. óbvio. Mas vai chegar nele 1 milhão. Óbvio. Sabe O que- Jair estava falando no intervalo, o Dudu ganha isso. E fica num mercado que ele conhece. Isso é muito importante, né? Ele não precisa mudar de aldeia. Tu Ele já tá sabe em que uma casa. vez eu e o falecido Papaléu, muito meu amigo, Carlos César, nós até foi objeto de uma reportagem na revista Placar, tá? Nós sugerimos ao Internacional, para as categorias de base, a remuneração dos jogadores por meta, por patamar alcançado. Se o sujeito fosse, né, ele entrava lá com R$ 1.500, tá? Um pouco mais que o salário mínimo, se fosse hoje, tá? Bom, se ele foi titular em tantos jogos, compareceu aos treinos pontualmente, não sei o que, subia de patamar. Jogou na seleção da sua categoria, subia de patamar, entende? E assim por diante. Eu acho que essa é a solução do futebol, porque tem que acabar com esse troço, o cara ganha 1 milhão seco, fazendo gol, não fazendo gol. Ele ganha 1 milhão pra perder, porque pra ganhar ele ganha bicho. E outra coisa. Cada gol marcado Não, tem e outra bicho. coisa, os jogadores que o ano passado, né, que jogaram o Internacional no outro ano para a segunda divisão do futebol brasileiro, ganharam direito de imagem. Pior ano, pior imagem do Internacional na sua história, ganharam direito de E imagem. tem uma coisa que no futebol não tem como resolver. O nosso poder econômico é muito menor do que da Europa. E vai ser, E vai ser sempre. É. Quando chegar num patamar, tem que deixar sair. né? É isso aí. Eu Por concordo isso é que contigo. tem que produzir. Senão concordo. quebra o clube. Eu Por concordo isso, contigo. O nosso Também, problema é você. por isso é que a máquina concordo tem que contigo. cuspir jogador É. 2, 3 por ano. Sabe o que o Grêmio fez agora com o Luan? Fez um plano de carreira com o Luan. O Luan ganha uma fortuna no Grêmio. Ele nem quer mais falar em sair. Deve ter acertado, inclusive, o lado do procurador, que pressionava. E que se sair, vai sair cada vez por menos valor. Que agora, mesmo jogando a bola redonda, que nós vimos ontem, Sim. sabe jogar, não se paga mais. O uma Luan tem fortuna. 25, né? Vai fazer 26. Pra Europa é velho. Claro. A Europa contrata o Vinícius Júnior com 17 anos, o Rodrigo com 17. O Dourado, por exemplo, passou o treino. A Europa tá querendo levar o TT, é porque é jovem, porque tem Mas não potencial. dá. E eu acho que é uma coisa muito... não tem como entrar nessa briga. Os clubes brasileiros, eles não devem entrar nessa briga. A diferença de poder econômico é muito grande. que eu vi, Não, é o que eu pior. vi de Tem que- melhora, Tem que levar. O que a gente tem é que começar A produzir. a produzir e aproveitar melhor o que a gente forma Investir aqui. em infraestrutura. Aí sim. o Mas é Inter que- podia já ter começado em Guaíba hoje. CT, né? Então, Faz anos que faltam CT, né? É Então que- o Internacional paga 46 mil para não usar o CT de Guaíba. É barato? É. É uma área cedida para o governo, mas o Inter dá uma contrapartida. Não, mas tem que ter um CT, né? Mas teria que ter começado já, né? Tem que Começar ter um as CT. obras. As obras, E isso é coisa que Apareceram, segura. só- E isso é coisa que segura o Já jogador. pagaram parte das obras, pelo menos. né? só falta agora o dinheiro voltar. Mas é que isso é coisa que também segura jogador. Daquilo que a Claro. gente estava falando, não é só dinheiro, viu? Não, é só dinheiro. O cara chega lá. condições de Respeito trabalho. profissional, estrutura para trabalhar, zagueiro do Atlético visibilidade, ambiente, O zagueiro do Atlético Paranaense. competitividade do Tu acha clube. que quando o Internacional Isso caiu tudo para a conta. segunda divisão, e eu sabia o que estava acontecendo nas festas, na concentração do Internacional, não era voz corrente tudo que ocorria lá dentro? Todo mundo Era, sabia. Todo mundo sabia. Então acaba, né, isso é que nem O que dizem no envolve o exército, futebol. quebra a moral É. da tropa. Paulo entende? André, zagueiro rodado, Corinthians, China, não sei o quê, mora na concentração do Atlético Paranaense. É? Se sente bem, diz, não preciso comprar apartamento, coisa aqui tem tudo. Cruzeiro lá com aquele baita Cruzeiro espaço, também. que é uma barba, uma É. O Atlético beleza. Paranaense tem 2 hotéis dentro do seu centro de treinamentos. Um destes hotéis foi utilizado só pela Espanha, que era a atual campeã do mundo na Copa de 14. De tão ver? ruim que é a estrutura. Agora, o que assim, toda aquela área do entorno do Beira-Rio, ela faz parte de um projeto que foi da Copa do Mundo, para construção, né, para locação, para fazer empreendimento em parceria com outras, né, empresas, etc. Dali saem os recursos para construir um CT. Não interessa o Internacional ter hotel, não interessa o Internacional ter, entende, shopping center, isso não interessa, não é o métier dele. O que o Internacional tem que fazer é comercializar aquilo, fazer aquilo render, um CT para ele, porque dali que sai o dinheiro. A gente fala nisso. Em Mianmar, quando eu trabalhei em Mianmar, nós tínhamos dentro do nosso centro de treinamentos, além dos campos, academia, tudo aquilo e tudo de primeiro mundo, nós tínhamos hotel lá dentro, que era utilizado para nós, os jogadores que vinham de fora,
moravam ali dentro. E outra coisa, hoje, Com as melhores condições pelos do mundo. mecanismos, as ferramentas modernas, né, de condicionamento físico, tem até simular temperaturas e altitudes que não são próprias do local onde está sendo feito o treinamento. A Europa tem isso, né? Os caras treinam lá num ambiente a 10 abaixo de zero e lá fora está 20, 30 graus. Mas por quê? Porque vão jogar, vai chegar o inverno, então eles já estão se condicionando para jogar, né, na temperatura baixa. Sim, simula. Não só o clima, simula todas as condições. Vamos ver o recado aqui da nossa Lagoa Cortada, que é uma praia maravilhosa, de primeiríssimo mundo, tudo no mesmo lugar, na praia da Lagoa Cortada. Você vai morar no paraíso. Você vai morar no paraíso. Bom, já estão aqui. Isso, tira aqui o retorno aqui para eu não ficar. Isso, agora sim. Estão combinando estratégias, aí eu estou ouvindo tudo aqui, aí eu me atrapalho. Bom, mas a praia da Lagoa Cortada fica na praia de Gaivota, no balneário Gaivota, e lá sim é morar no paraíso. Daqui a pouco a gente vai ver o recado da praia da Lagoa Cortada. Mas, doutor Sigma, o senhor acha que tem algum risco, por exemplo, do Internacional não ficar entre os 8 no Campeonato Gaúcho? Seria um fiasco monumental. Fiasco monumental, né? Espero que não, né? Espero que não. Torço para não, né? Risco sempre tem. Agora tem que saber reagir, tem que fazer essa correção de rumo, que com certeza tem que ser feito, saber o que está atrapalhando, né? Modificar e enfrentar o campeonato, né? Agora risco seria um fiasco. Porque não, o Inter agora está ainda em sétimo, né? Não jogando nada e ganhando 1 ponto na média por partida, está em sétimo. Mas o ano passado o Grêmio correu um sério risco, só que jogou com o time C, né? O Internacional está jogando com o time A. Vamos ver então o recado da Lagoa Cortada. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Antes nós falávamos aqui, está aí o recado do João Laíre lá, de qualidade de grupo, né? E até brinquei aqui, pessoal, pode ser brincadeira, né? Que o risco de não classificar entre os 8, mas em termos de Libertadores da América, vocês acham que o Internacional tem farinha no saco? Ou essa onda inicial aí pode atrapalhar ainda mais? Eu acho que pode atrapalhar. Eu acho que essa onda tem que ser uma onda mesmo. Em vez de começar bem no Campeonato Gaúcho e ir crescendo, né? E não... Porque qualquer coisa que aconteça, que o Internacional não seja campeão do Campeonato Gaúcho, não ganhe o Campeonato Gaúcho, é ruim para a Libertadores. Isso é o que eu penso. Eu vejo que, a nível de Campeonato Gaúcho, isso aí vai passar. Acho que passa, acho que é fase, vai superar isso aí. A pergunta é, vai superar a tempo de iniciar a Libertadores Falta um mês. já no 33 nível dias. alto? Até porque o grupo do Internacional é muito difícil na Libertadores. E a dificuldade O pro São Inter... Paulo também está mal, o River Plate está mal. também tá mal. Só que a dificuldade pro Inter, é que Quando o primeiro começa a competição, o nível sobe, né? E o primeiro jogo da Libertadores é contra uma equipe que já vai ter superado 2 matas da Libertadores.
Então é uma equipe que já vai ter que estar próximo do seu ápice. É. E o Inter está longe disso. Pois é. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com o nosso atendimento pessoal e inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. A Leve Bus une você a pessoas que têm interesse de viajar para o mesmo destino, através do fretamento compartilhado, aquilo que a gente falava. A Leve Bus viabiliza a sua viagem com segurança, conforto e economia. Uma viagem, por exemplo, para Capão da Canoa, você paga praticamente metade do preço. Viaje para as praias gaúchas, para Florianópolis, com até 60% de desconto. Escolha o seu destino. Junte-se a um grupo e a Leve Bus viabiliza a sua viagem. E você vai acumulando bônus. Consulte também viagens no feriadão de Carnaval para diversos destinos no site levebus.com.br. É no site mesmo. Insulfilme, a marca que virou sinônimo de produto desde 1988, alerta: se o seu ar-condicionado não está dando conta do calor e o valor duplicou, a sua conta duplicou de valor, nós podemos ajudar. A solução para reduzir o brilho e o calor é com a Insulfilme. Conheça as linhas de películas refletivas, semi-refletivas e aço inoxidável. Produtos com até 12 anos de garantia. Atende na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte. Ligue, agende visita ou receba a cotação via WhatsApp. 99683-3199 é o WhatsApp, fala com a Natália. Insulfilme fica na Hoffman 519. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. Diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer o seu melhor negócio e circule de caminhão novo em 2019. Conrad Caminhões, Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. Na CIA, distribuidora de material hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre e galvanizados e tampas de ferro fundido. Passe ali na Santa Catarina 201, pertinho do Zequinha, ou acesse ciars.com.br e peça o seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S, amigo Bira, e o telefone 3375-3800. La Tarantella Pizzaria, hoje é sexta-feira, a melhor da Zona Sul de Porto Alegre, mas tem que estar com fome. São mais de 50 sabores. Também tem lasanha, canelone, batata frita, todas as terças. Tem valor promocional aqui no Cadeira Cativa e lá na La Tarantella. Otto Niemeyer 1465. Reservas 3024-4441 e também é o telefone para teleentrega. La Tarantella com 2 L's no final.com.br. FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. E o Grêmio, hein? O Grêmio está sobrando em relação aos outros times, né? Na maneira de jogar. Em elenco até o Palmeiras e o Flamengo, mas o Grêmio está jogando mais que eles. O Grêmio iniciou o campeonato praticamente a mesma equipe que terminou ano passado. Né? Saíram os reservas, Cícero, Douglas, Isso. Ramiro estava mal. Mas o grupo principal é praticamente o mesmo, com o mesmo padrão de jogo, fisicamente já chegaram em bom nível. Encerra o programa para nós. O meu neto, quando tu pergunta uma coisa difícil de responder, ele diz assim: prefiro não falar. Então eu prefiro não falar sobre o Grêmio. Um abraço para todo mundo. Como é o nome do neto? O João. João, esteve lá na... Grande figura. Lá na Grenal. Até segunda-feira.